Constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo contemporâneo está centrado naquilo que o Adlan Mego Bullos chamou de totalitarismo constitucional consectário da noção de Constituição programática e tem como bom exemplo a Constituição Brasileira de 1988. Há uma ampliação do campo da Constituição. Fala-se em totalitarismo constitucional, na medida em que os textos sedimentam um importante conteúdo social, estabelecendo normas programáticas e realçando o sentido de Constituição dirigente, defendido por Canotilho. Nas palavras de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, neste cenário tem-se a denominada Constituição Total, projeto ambicioso do último quartel do século XX, cujo marco é reconhecido como a Constituição Portuguesa de 1976, que não trata o econômico e o social como aspectos meramente ancilares da ordem política, mas sim assume o propósito de estabelecer uma Constituição política, econômica e social. Traduz uma influência do marxismo que entende que a infraestrutura econômica determina a superestrutura social e política. O texto de 1976 busca transformar Portugal numa sociedade sem classes, artigo 1º, e ao falar em transição para o socialismo, artigo 2º. Segundo Ferreira Filho, este modelo não é restrito a Portugal. Foi seguido pela Constituição Espanhola de 1978, que, no entanto, repulsou o marxismo e consagrou a economia social de mercado. Mais tarde, esse modelo também foi adotado pela Constituição Brasileira de 1988, com sua regulação da ordem econômica, social e financeira. A maior fase desse alargamento do campo da Constituição está no conceito de Constituição dirigente, sugerido por Canotilho, cuja proposta foi mudar a função da Constituição para além da mera organização limitada de poder, trazendo a definição de metas a serem alcançadas pela comunidade e os principais programas por meio dos quais este objetivo se concretizará. A grande relevância é a vinculação do legislador às metas impostas pela Constituição. Ela impõe os fins a serem alcançados, embora haja margem de conformação quanto aos meios a serem empregados. Para Canotilho, há uma verdadeira vinculação material. Segundo Ferreira Filho, esta concepção influenciou os participantes da Constituição Brasileira de 1988. Observe aqui, my friend, professor te alerta que, em artigo científico posterior, Canotilho abandonou sua teoria ao afirmar que a Constituição dirigente morreu. Hoje, ele opta por um conceito de Constituição aberta, que passa a ser configurada como uma Constituição quadro e não um Código Constitucional exaustivamente regulador. Resta claro também que a mudança de entendimento se deu em um contexto de surgimento da União Europeia. Importante, atenção, se liga aqui. Direitos sociais versus omissão inconstitucional. No livro de Direito Constitucional, Canotilho ainda defende que os direitos sociais são direitos subjetivos públicos, inerentes ao espaço existencial do cidadão, independente de sua justicialidade e execuibilidade imediatas. Com efeito, são dotados de mesma dignidade subjetiva dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Além disso, no aspecto objetivo, os direitos sociais são imposições legiferantes. Aqui, o legislador infraconstitucional é obrigado a atuar positivamente com o fim de criar condições materiais e institucionais para a realização desses direitos. Fornecimento de prestações aos cidadãos, densificadoras da dimensão subjetiva essencial desses direitos e executoras das imposições constitucionais. Os direitos sociais originários são aqueles que decorrem da garantia constitucional, o Estado tem o dever de criar pressupostos materiais indispensáveis ao exercício efetivo desses direitos e faculdade de um cidadão exigir de forma imediata as prestações constitutivas desses direitos. Por isso, para Canotilho, o conceito de direitos sociais originários, garantidos diretamente pela Constituição, não se reduzem a um simples apelo ao legislador, mas configura imposição constitucional legitimadora de transformações sociais e econômicas necessárias para a efetivação dos direitos. Isso implica
O problema de sua efetivação, ainda que dentro de uma reserva do possível. Além disso, os direitos sociais levam a uma interpretação das normas legais conforme a Constituição Social, Econômica e Cultural. E, por fim, a inércia do Estado quanto à efetiva realização desses direitos configura inconstitucionalidade por omissão. De outro lado, os direitos sociais direitos derivados a prestações por meio de lei, são entendidos como direito dos cidadãos a uma participação igual nas prestações do Estado concretizadas por lei, conforme as capacidades existentes. Assim, os direitos derivados desempenham uma função de guarda de flanco dos direitos sociais, garantindo o grau de concretização já obtido. Veja que o poder público não pode eliminar, sem compensação ou alternativa, o núcleo essencial já realizado dos direitos sociais, identificando-se aqui a proibição de retrocesso social. Entendido? Já diria Albert Einstein, o único lugar em que a aprovação vem antes do estudo é no dicionário. Cola essa bunda na cadeira e vem comigo!